A paz do Senhor a você que está chegando aqui, né? Estamos iniciando mais um podcast, mais um episódio do nosso podcast Entre Elas. Espero que você seja muito abençoado neste dia. Se você chegou agora, né, vai compartilhando para que outras pessoas, né, sejam alcançadas nesse dia. Eu quero dar a paz do Senhor também à missionária Jane. A paz do Senhor, missionária Jane. A paz do Senhor, missionária Manu, é com muita alegria que nós estamos aqui em mais um episódio do podcast Entre Elas. Contando aqui mais uma vez nesta tarde, lindos testemunhos para edificar a sua vida. Eita, Sim, glória. eita glória. Eu creio que essa tarde será uma tarde muito especial, né, na vida de cada um que vai nos assistir, Amém. né? Hoje, a nossa convidada é uma convidada mais que especial. E eu não vou nem dizer o porquê, sabe? Porque hoje eu tô aqui entre mulheres lindas, maravilhosas, abençoadas e principalmente, né, mulheres servas do nosso Senhor Deus, que é a minha mãe, a missionária Jane, e a nossa convidada de hoje, que é a Andresa Medeiros, que não é nada mais, nada menos que a minha cunhada, amada do meu coração. Andresa, seja muito bem-vinda. É Muito com muita obrigada. alegria que a gente recebe você aqui no podcast Entre Elas, para Amém. você contar, né, sobre a sua vida, sobre os seus lindos testemunhos, né, para que Amém. outras pessoas venham conhecer você, não só a Andresa que está lá no louvor, mas sim a Andresa mãe, a Andresa filha, e você contar um pouquinho, né, da sua história. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, paz do Senhor, minhas lindas. É uma honra estar aqui com vocês hoje, ser convidada nesse momento e poder contar um pouquinho daquilo que Jesus fez, que é muita coisa, mas a gente vai resumir o máximo para que vidas sejam edificadas nessa tarde. Glória a Deus. E a gente conversando aqui, né, mãe, com a Andresa. E a Andresa tem muitos testemunhos, né? Para quem já acompanha a Pão da Vida, acompanha aí os cultos, vê a Andresa lá louvando, junto com o esposo, né? O esposo Gesanias também, que é do Ministério de Louvor. Isso. E a Andresa, ela veio hoje para trazer um pouquinho da história dela, né? Dos testemunhos que ela tem, né, Andresa? E para a gente começar, né, missionária Jane, a falar um pouquinho sobre a sua vida, né, Andresa? A gente quer saber quem é a Andresa, né? Você já começou no lar cristão? Quando foi que você aceitou Jesus? Conta um pouquinho do início da sua história. Pronto. Eu me chamo Andresa, eu sou casada com Gesanias, tenho 2 filhas lindas, Melissa e Melinda. E eu nasci num lar cristão, meus pais sempre foram cristãos. Eu tenho 2 irmãos, Adriano e André. O mais lindo. Ninguém conhece a Adriana. Não, ninguém A conhece. E eu sou a caçula da família, sou a mais nova e a única filha mulher. E eu sempre cresci num lar evangélico, sempre gostei de estar trabalhando na casa do Senhor, em todas as igrejas que o meu pai chegou a dirigir. Eu sempre gostava de me envolver. Então, a gente estava sempre envolvidos com os jovens ou com as crianças. Eu estava sempre com coreografia também. A gente estava sempre querendo trabalhar mais e mais para Jesus. E, assim, não teve aquele momento de eu dizer assim, como eu vejo, né, aquelas confissões de muitos levantarem a mão e dizer, eu aceito Jesus. Eu, como cresci num lar cristão, não cheguei a levantar a mão, porque eu também nunca saí dos caminhos do Senhor. Glória a Amém. Deus. Mas eu decidi, de fato, que Jesus seria o Cristo da minha vida no momento em que eu decidi me batizar nas águas. Eu fiz a profissão de fé e decidi que aquilo ali era o que eu queria para a minha vida inteira e que eu podia passar para as minhas futuras gerações, que é o amor de Jesus. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 14 anos, quando eu decidi, de fato, me batizar e confessar o nome de Jesus. E nessa época, assim, de você, né? Já na época do batismo, você já era muito envolvida nas coisas da igreja. Muito envolvida nas coisas da igreja, sempre gostei do Ministério de Louvor, mas não me achava boa o suficiente para louvar, então eu procurava outras coisas para fazer. Eu ficava responsável por jovens, eu era dirigente de serviço de oração infantil,
mas, assim, nunca me achei capaz. Porque eu sempre achei um ministério muito lindo, era um ministério que sempre me tocou, mas eu achei que eu não tinha voz para aquilo. Então, foi tudo um trabalhar de Deus para me chegar onde eu cheguei aqui. E conta um pouquinho desse trabalhar de Deus, né? Como foi que você foi se descobrindo, como você foi se soltando, assim, mais, né, para essa parte do louvor. Do louvor, vamos lá. Como eu falei, eu sempre achei que esse ministério não seria para mim, apesar de que eu sempre amei, mas eu achava que eu não era muito boa para cantar. E eu acho que realmente era verdade mesmo. Assim, um dia, Deus usou um irmão no culto dos lares. Eu não tinha ainda visto aquele irmão pregando, ele não era da minha congregação. E esse irmão, ele pediu que eu me levantasse e disse que Deus estava trocando as minhas cordas vocais e que estava me dando um ministério de louvor, que era um ministério que o meu coração ardia. Glória a Deus. Aleluia. E aí eu chorei muito. Na época, a gente é muito jovem, e aí você passa a ficar muito empolgado com aquilo, você chora tanto que às vezes você... O que foi que o irmão disse? Não sei não. Não lembro, porque ele falou. Mas nesse dia eu consegui absorver bem o que ele falou. E ele falou sobre o louvor. Ele disse, se você sentir um desconforto, é o Senhor trabalhando. Glória a Deus. Então, é aquela coisa que para a gente chegar no propósito, a gente tem que passar pelo processo, né? E aí, no outro dia... Eu lembro que eu não estava gripada, eu acordei com muita dor de garganta. Só que não era uma dor de garganta de gripe. Era como se tivesse, assim... como se tivesse inflamado. Machucado. Né? E aí passei o dia todo com aquela voz um pouco rouca. E no domingo, eu disse, hoje eu vou louvar. Peguei aquele hino... de Gabriela Rocha, aquilo, ó, Pai, eu quero te amar. E louvei. Aí manhã disse, e ela louva? Nem sua mãe sabia. Ninguém sabia, Ninguém sabia, mas Deus Mas conhecia. quando esse profeta chegou para você e profetizou, né? Essa promessa, sim, né? Essa coisa linda que você tinha no seu coração, que era louvar, mas você não se achava capaz. Quando esse profeta chegou para você e falou isso para você, você contou para sua mãe ou ficou só para você? Fiquei só para mim. Eu fiquei só para mim. Fiquei guardada só no meu coração. Mas você acreditou? Acreditei. Amém. Eu acreditei que era o Senhor falando. Porque como eu não tinha contado para ninguém que era o meu desejo, sim, era algo que ardia no meu coração, quem é que tinha falado para ele? Talvez você sentia até vergonha, né? Assim, de contar para as Vergonha. pessoas que você tinha o desejo Sim. de cantar, mas não se achava capaz, né? Isso. Talvez até a vergonha, né? E aí, o Senhor, ele é tão perfeito que ele capacita, né? Aqueles que estão dispostos sim. a trabalhar para ele. E assim, como eu já era muito envolvida nas coisas da igreja, já gostava muito de estar por dentro de tudo, aí Deus me deu essa promessa que era um desejo muito grande do meu coração. E aí, desde esse dia que você louvou lá, que todo mundo, sua mãe ficou, e ela louva? E ela desde louva? esse dia foi que você já começou a louvar na igreja. Isso, desde esse dia, e aí eu não parei mais, né? Até um determinado período da minha vida, que foi quando foi uma certa transição, né? À medida que o tempo foi passando, eu entrei no Ministério de Louvor, numa banda, a gente cantava muito fora e tudo. E aí a gente foi se dissipando, né? Um foi casou, outro saiu e tudo. E aí, esse momento, eu comecei a ficar só no playback. Depois, eu comecei a acompanhar o meu pai. E quando eu comecei a acompanhar o meu pai na igreja, lá sempre tinha outros irmãos que já louvavam, então eu sempre ficava no meu cantinho. Passei bastante tempo sem realmente ficar com o ministério fixo de louvor. Louvava uma vez perdida e passei até mais de 6 meses já sem pegar o microfone. Durante esse tempo que você passou, assim, digamos, sentadinha ali no banco, né? Sem ter oportunidade
você chegou a pensar assim, tipo, realmente eu não tenho um chamado para adorar. Você chegou a pensar isso? Tive um momento que eu disse, Jesus, eu acho que não, realmente não é para mim, porque é como se, de repente, as portas que estavam todas abertas, elas começassem a se fechar. Sim. E aí o nosso lado humano, né? Ele começa a fraquejar e dizer, Jesus, será que realmente foi o Senhor que falou? Será que esse era o propósito que o Senhor tinha para mim ou não? Né? E aí Deus foi trabalhando ao nosso favor. Porque a promessa, né, na hora que a gente recebe, né, a gente agarra aquela coisa, né? E só que a gente se preocupa com o tempo, né? Isso. E a gente acha que por a gente receber a promessa, vai acontecer de imediato. E aí o tempo passa, e aí a gente acaba esquecendo que Deus prometeu, né? Acho que essa sensação, assim, de Deus... E o tempo, né? Vai ser quando, né? E acaba a gente ficando com o coração. Mas, assim, Andresa, diante de tudo isso, né? Você explicou pra gente que era um sonho que você tinha de adorar. Chegou um tempo que alguém chegou pra você e disse que Deus ia cumprir essa promessa, né? Dessa forma, usando você para o louvor. E chegou esse tempo que você ficou parada, né? Sim. Mas agora você entende que, de fato, aquilo era uma promessa de Deus. É isso. O que você tem a dizer nesta tarde para aquelas pessoas que se sentem incapazes, né? Eu quero dizer que Deus capacita quando você se acha o menor da casa. Amém. Tem muitos... Eu costumo sempre estar ouvindo louvores e tem muitos louvores que eles falam muito sobre o homem. Sobre que você é pedra, que você é uma luz, que você é algo muito grandioso na presença de Deus. E quando você entende que você não é nada, que você é pó, quando você está na dispensação do Senhor, Ele começa a capacitar você, porque entende que você está se colocando como o menor da casa. E aí Ele consegue fazer a exaltação, sem que você se exalte. Sim, sim. Né? Então, se você tem um sonho, seja no louvor, seja na palavra, seja em qual ministério for, o Senhor, ele nos capacita e Ele nos dá aquilo que o nosso coração anseia e nos usa para abençoar a vida de outros. Amém. Que é como tem sido, né, aqui na Pão da Vida, Andresa, né? E Deus é tão bom, é tão maravilhoso, que colocou um esposo na vida de Andresa com o mesmo propósito, né, com o mesmo chamado. Então, conta pra gente um pouquinho né, da sua história com Gesanias. Eu conheci Gesanias, ele já tocava na igreja, né? E eu também já tinha recebido a promessa, já estava louvando. Então, a gente começou a louvar no mesmo ministério de louvor da igreja. E aí, assim que a gente se conheceu, ele me chamou para orar e eu disse que queria orar com ele, né? E ele disse, eu vou lhe dar 1 semana para você orar. Aí eu disse, não, nós vamos orar juntos e a gente vai esperar Deus falar. Deus pode falar um dia, pode falar com 1 semana e pode falar também com 1 mês. Vamos esperar que ele fale com a gente para confirmar se esse namoro é de Deus ou não. Eu sempre fui muito, muito séria com essa questão de relacionamentos. Eu nunca gostei de ficar trocando de namorado. E eu sempre acreditei que o propósito do namoro seria realmente o casamento. Você tinha quantos anos nessa época? Quando eu conheci Gesanias, 17 anos. 17 anos. E ele tinha 23. Ele é 6 anos mais velho. E aí a gente se conheceu na igreja. Um dia, ele fazia um curso à noite e eu ainda não tinha visto Gesanias de fato. Eu só tinha ouvido falar dele porque a gente tinha acabado de chegar na igreja da ilha, que a gente começou a morar na ilha de Santa Luzia. E a igreja que a gente se congregava era pertinho da nossa casa. E aí, um dia... me chamaram para louvar, eu louvei e me sentei no banco. Eu estava com a minha mãe no dia. E o pai dele, que estava atrás de mim, ele bateu nos meus ombros, ele disse, meu filho louva também. Qualquer dia você podia louvar com ele. Aí eu só sorri, porque eu não sabia quem era esse filho dele. E aí acabou que a gente se conheceu e começamos a orar. E aí ele
me deu esse prazo para Jesus falar, mas Jesus fala quando ele quer, né? Então, eu todo dia ele ia lá para casa, eu colocava este homem para ler, cantar os 3 hinos da harpa e ler a palavra comigo. Vamos santificar esse menino. Vamos ver se ele é paciente. Vamos ver se ele é paciente. E aí ele passou o mês. Ou não era para saber se ele era crente mesmo. Passou-se um mês, passou 2 meses, passou 3 meses. E ele já ficando agoniado. Ele disse, nem um beijinho. Não, vamos esperar Deus falar. Aí, quando foi no 4º mês, ele já pronto para desistir de me esperar, eu disse que aceitava o namoro. Aí ele foi, falou com meu pai, falou com a minha mãe, falou com os meus irmãos, e a gente começou a namorar. Namoramos mais ou menos 2 anos e um pouco. Ele me pediu em noivado, também foi uma surpresa para mim. A gente estava louvando nesse dia e tinha assim uns arranjozinhos de flores perto do púlpito. Enquanto eu estava pedindo para o menino trocar a música do CD, ele já estava ajoelhado atrás de mim com essa flor, que na flor estava a minha aliança, né? Sim. E aí eu aceitei no dia. E depois disso a gente se programou para casar. Essa é uma história muito boa, viu, Andresa? Um testemunho muito bom aí para os jovens que estão assistindo esse podcast. Né, Andresa? A importância de saber esperar. Saber esperar em Deus. A gente não pode se apressar, porque Deus ele sabe trabalhar no tempo certo, na hora certa, e ele tem a pessoa certa para cada pessoa. É uma coisa que se encaixa. É como você e Adriano. Trabalham na mídia os 2 juntos. É muito bom quando a gente está ali, né? E ali, Jane tá novo, Carlos Henrique tá ali recebendo os irmãos com aquela alegria. É muito bom quando o casal ele tá no mesmo propósito de aumentar vidas, ganhar vidas para o reino do Senhor, né? Trabalhar junto. E Gesanias foi uma bênção para mim, né? Porque a gente está no mesmo ministério, adorando a Deus e trabalhando junto no louvor. Uma bênção, realmente uma bênção. E vocês se casaram. E aí vieram, né, as 2 princesas, Melissa e Melinda. Isso. Conta um pouquinho pra gente, Andresa, dessa sua parte, né, da maternidade, né? Esse momento que você viveu. Que você vive, né? Eu sempre quis ser mãe. E pouco antes de casar, eu recebi o diagnóstico que para mim engravidar eu precisaria fazer um tratamento, porque pelo natural não viria, porque eu tinha focos de endometriose. E aí, como eu falei, eu já fui líder de jovens. No culto festivo de aniversário do Conjunto dos Jovens, eu estava em cima do púlpito dirigindo, e tinha um irmão que a gente chamou para pregar. E esse irmão, Deus usou ele, dizendo que estava curando os meus ovários e que ia me dar filhos. Aquilo ali eu recebi. Por quê? Aquele irmão não sabia nada do que eu tinha passado e da tristeza que eu tinha no meu coração de achar que eu não engravidaria de uma forma natural, de uma forma tranquila. E eu recebi aquela palavra e quando passou alguns meses, eu engravidei. Engravidei foi uma surpresa para nós 2, mas também foi uma festa, porque a gente queria muito ter filhos. E quando se passou 3 meses, eu fiz os primeiros exames e tudo ok com o bebê. No 3º mês de gestação, eu senti uma dor muito forte e fui para a maternidade. E quando eu cheguei lá, o médico pediu para me examinar, e quando ele me examinou, ele detectou que não havia mais batimentos cardíacos no bebê. Foi quando, nesse momento, ele me entregou uma bata que eu tinha que fazer a curetagem, porque eu tomei um medicamento e o bebê não saiu. Eu peguei essa bata e fui para dentro do banheiro da Almeida Castro. Nesse dia, eu desabei para Deus. Eu me ajoelhei e botei esse avental no chão. E eu gritava. Eu acho que as mulheres que estavam para ter os seus bebês, elas se assustaram. Eu disse, Deus, por que o Senhor me prometeu uma coisa que eu achava que não ia vir, e o Senhor me deu, e agora o Senhor está tomando de mim? Né? A gente é tão pequeno, o nosso pensamento é tão pequeno, nós somos tão falhos, que a gente questiona Deus sem saber o nosso amanhã. Na hora a gente não pensa.
quando um amigo, ele passa por certa situação difícil, a gente acredita que a gente pode chegar para ele e dizer assim, vai passar. E a gente espera que ele acredite que vai passar. Mas quando a gente está sentindo na pele, é uma dor tão grande. É diferente. E eu lembro que eu chorei muito, muito, muito. Chorei copiosamente nesse dia. E fiz a curetagem. Voltei para casa. E fiquei muito desacreditada. Tinha irmãos que chamavam a gente para louvar e tudo. E eu me achava muito... Não me achava mais preparada para aquele momento. Sim. Mas teve um culto na igreja do meu pai que ele pediu que eu louvasse. E aí eu louvei Nada Pode Calar um Adorador. Eu acho que eu só cheguei até uma certa parte da música, o restante do louvor eu estava chorando muito. Quem me conhece, quem já prestou atenção nos cultos, sabe que eu sou muito chorona. Ela chora bem pouquinho. Ela chora bem pouquinho. E aí eu chorei bastante, mas aquele louvor falou muito comigo. Né? Diante de todas as percas, o Senhor nunca nos abandonou. E passaram-se alguns meses, uma moça, ela falou comigo no Messenger do Facebook. Ela não tinha contato nenhum com ela. Ela disse, Ei, eu tive um sonho com você. Eu disse, foi? Eu disse, o que foi? Ela disse, eu sonhei que você chegava num carro e você abria o porta-malas na frente de uma igreja. Você tirava um enxoval muito grande com os braços e colocava ele no altar. Entrava na igreja e colocava ele no altar. E quando você colocava no altar, eu tentava me aproximar de você e via que você estava chorando e ajoelhada. E lá tinha escrito o nome no enxoval, Princesa. Aí eu disse, amém. Só que eu não tinha mais pretensão de engravidar, eu estava com muito medo de perder de novo. E num determinado culto, o Senhor disse, Deus usou um irmão, eu vou restituir tudo que você perdeu em dobro. Só que eu não achei que seria a maternidade, né? Eu estava bem ressentida ainda, diante do que eu tinha passado. Mas aí, a palavra era para mim mesmo. Engravidei de gêmeas, né? Gêmeos. Eu não cheguei a saber o sexo do segundo bebê. E quando eu engravidei de gêmeos, a gente começou a fazer planos. Tem que comprar 2 bebê conforto, 2 berços de tela. Tudo era 2. E meu esposo é gêmeo, a gente achava assim que não era tão possível ele conseguir me engravidar de gêmeos, né? Mas aconteceu. E eu lembro que, mais uma vez, quando eu foi com 3 meses de gestação, o segundo feto parou de desenvolver. E aí a gente começou uma luta para que eu não perdesse o meu bebê. Então, quando eu perdi, que eu saí do hospital, eu fui direto para casa e fiz aquela oração em Mateus, né? Entra no quarto, fecha a porta e ora em secreto. E aí eu orei ao Senhor, disse, Deus, se o Senhor me der essa criança, que eu não sabia o sexo ainda, saudável, Senhor, eu vou consagrar ela ao Senhor. E eu jamais vou colocar impedimentos para me fazer a obra. Glória a Deus. E eu tive que tomar um medicamento durante os 9 meses para não perder esse bebê. Quando eu fui no meu médico, ele não disse o sexo do bebê, só que eu estava muito agoniada, muito angustiada para saber o que era. E quando foi perto de 5 meses, eu disse, eu vou fazer em outro canto. Aí fui em outro médico que me atendeu num sábado. Ele disse, você já sabe o que é? Eu disse, não sei. Ele disse que quando colocou para ver o bebê, ele disse, é uma meninona. Eita, uma princesa. Eu disse, é a promessa de Deus que está se cumprindo na minha vida. E as lágrimas começaram a descer bastante. Glória a Deus. Tanto em mim como em Gesanias. Nesse período de tempo que eu descobri que estava grávida, Gesanias estava desempregado. Ele trabalhava nessas firmas da Petrobras e tinha saído e estava desempregado e queria muito fazer o concurso que hoje ele é concursado, né? Aí eu lembro que ele dizia assim, eu não vou conseguir estudar e trabalhar. Você vai ter que trabalhar e cuidar das coisas da casa e eu vou só estudar. Se você se dedicar ao estudo. Sim. Aí ele disse, se você
me apoiar, eu prometo a você que eu vou passar. E onde eu trabalhava era bem complicado, eu já tinha passado por muita situação difícil. Mas aí eu acreditei nele, que ele realmente ia conseguir. Eu vi a dedicação dele. Sim. No primeiro momento, eu até questionei. Eu disse, não tem condições, eu estou grávida. Você precisa me ajudar. Eu só ganhava um salário mínimo. E a gente só tinha uma bis. E eu disse, não tem condições, você precisa me ajudar. Aí ele disse, não, se você se dispuser a trabalhar, eu vou passar. Eu lhe prometo e eu vou tirar você de lá. Aí a gente entende, Andresa, a importância dessa cumplicidade, né? Que deve haver entre o casal, né? Isso. Pelo fato de você ter depositado confiança nele, né? Para a glória de Deus, ele passou no concurso e hoje ele trabalha nesse emprego, nesse concurso que ele estava fazendo, né? Isso. Bênção de Deus. Com 5 meses, eu, depois que passei por esse processo com o bebê, dia 1º de agosto de 2018, Deus me deu meu milagre, que é Melissa. Melissa foi um sonho que eu tive. Eu tive um sonho, uma voz dizia, Melissa, aqui é doce como o mel. Sim. Então eu disse, vai ser o nome dela. Vai ser faz Melissa. Jus ao nome, porque Melissa é verdadeiramente uma criança doce, uma criança amável. Tudo a ver com o seu sonho, viu, Clélia? Foi uma revelação de Deus. E aí tive Melissa, quando Melissa fez 5 meses, ele foi chamado no concurso. E aí ele me ligou de lá e disse assim, acabei de assinar o termo de posse, pode pedir para sair. Sou Jesus. Deus é bom. E aí, pronto, passei boa parte da infância dela com ela, né? E aí, depois que ela fez 3 aninhos, começou a ir para a escola, foi quando eu voltei a trabalhar. E aí, só bênção, graças a Deus. E aí, como ela foi criada, né, Manuela, na casa do Senhor, ela também agora está criando os filhos dela. Na casa do Senhor, exatamente. Isso mesmo. E a gente lembra aí, bem nítido, da palavra do Senhor, onde diz, cria, né, a criança no caminho, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ela cresça não venha se desviar dos caminhos do Senhor, né? Isso aí, de fato, é notório na sua vida e a gente percebe agora na vida das suas filhas. Depois de Mel, veio Melinda. Veio Melinda. Com Melissa, com 4 aninhos, ela começou a pedir. Ela disse que todos os coleguinhas da sala tinham irmão, só ela que não tinha. Ah, coisa linda. E aí, eu disse, Mel, ora papai do céu, se ele quiser nos dar, aí ele vai nos dar mais um bebê. Só que eu tinha muito medo. Minhas gestações tinham sido muito difíceis, né? Sim. Tinham tido 2 percas. Melissa foi uma gravidez muito difícil. E aí foi quando eu tive que parar de tomar o anticoncepcional durante 8 meses, porque eu estava sentindo umas dores na perna esquerda. O médico disse que podia ser um problema maior, que eu teria que parar. E quando eu menos esperei, chegou Melinda. Melinda veio assim para mostrar que eu podia ter uma gravidez tranquila. Foi uma gravidez calma, uma gravidez tranquila, serena. E assim, Melissa ficou logo apaixonada quando descobriu que era uma irmãzinha que estava vindo para brincar com ela. E eu sempre fui apaixonada por laços e bonecas. Então, Deus me deu 2 bonecas de verdade. Graças a Deus. Mãe de 2 princesas. Mãe de 2 princesas. Eu quero dizer para você que está assistindo hoje, né? Se você tem um sonho de engravidar, muitas vezes a medicina diz que não tem jeito, que você não vai conseguir. O Senhor Jesus, ele é o médico dos médicos e ele faz o impossível acontecer. Aconteceu na minha vida e pode acontecer na sua também. É só você confiar, esperar, ter fé, que o Senhor Jesus, ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Amém, glória a Deus. A gente vê, né, o amor que você, Gesanias, né, e suas filhas têm tá aqui servindo na obra, né? Seu esposo, né, louva ali juntamente com o Ministério Pão da Vida, né? E eu queria saber, né, que você contasse um pouquinho para o pessoal de casa como foi a sua chegada à Igreja Pão da Vida, né? Como foi que você se identificou com a Igreja Pão da Vida? O canal de Deus para me chegar até aqui foi o meu irmão Adriano. O meu Adriano. Porque ele nos convidou.
E foi o aniversário da igreja, que era Promessas. Quando eu cheguei, eu senti uma atmosfera diferente. E aí eu estava grávida de Melinda. Sentei nas cadeirinhas lá da frente. E quando eu vi todo mundo, bem arrumadinho, com aquela roupinha verde com o nome Promessas, aquilo foi me dando uma alegria tão grande dentro do meu coração. Eu digo, Jesus do céu, sabe que eu queria estar vivendo isso aqui? E aí Deus, ele mais uma vez realizou esse desejo, porque eu achei que Jezanias ia ser mais difícil de querer vir. Mais resistente. Sim. Só que aí a gente veio, gostamos. Isso foi em novembro, né? A gente veio mais uma vez em dezembro. Quando foi em janeiro, a gente começou a vir. Aí, com mais frequência. Com mais frequência. E eu comecei a orar e pedir a Deus que Deus tocasse no coração dele. Porque no meu coração, eu já era pão da vida. Já sentia. Andresa, você já era pão da vida, só ele que não sabia. Só ele que não sabia. E aí, ele mesmo, Deus, tocou no coração dele, que ele mesmo me procurou e disse assim, vamos se congregar na igreja do seu irmão? E foi uma felicidade muito grande para mim, eu queria tanto. E aí eu vim. A gente foi apresentado em fevereiro, a gente continuou vindo em janeiro. Em fevereiro resolvemos ser apresentados e a gente foi apresentado aqui em fevereiro. E aí começamos a querer trabalhar aqui. A gente, tanto eu como ele, a gente achou que era... Quando eu via o Ministério Louvor, todos os cultos eu me acabava de chorar. Jesus, que ministério perfeito, o Pão da Vida Music. Aí eu olhava para mim de novo e, mais uma vez, incapaz. E dizia assim, Jesus, eu nunca vou conseguir entrar na banda dessa. Porque esse ministério é perfeito. E ele já é completo. Não precisa de mim. Aí, Jezanias disse assim, amor, cantor realmente... Não precisa, não. Eu acho que eu vou comprar... Porque ele sempre gostou de tocar. Ele disse, eu acho que eu vou comprar um saxofone e vou aprender um sax. Porque eu tô vendo que essa banda não tem sax. Pra ver se eu consigo entrar. E começou a pesquisar preço de sax e olhar foto. E começou a falar com gente que já toca aqui em Mossoró de sax, para tirar umas dúvidas, para saber qual era a melhor marca e tudo. E aí eu disse, meu filho, vamos ter calma, né? O que Deus tem para nós, se não for no Ministério de Louvor, a gente sempre gostou de trabalhar na obra, Deus vai nos direcionar para fazer alguma coisa na casa dele. É verdade. Né? E passou-se o tempo, a gente continuou ouvindo e adorando a Jesus. E vocês estavam um tempo já sem louvar, né? Desde a outra igreja, já né? um tempo sem louvar. A gente estava assim, a gente não estava mais sendo igreja, a gente estava frequentando, né? E aí não sentia mais aquela coisa do coração arder, de estar na casa do Senhor. Então, a gente voltava para casa do jeito que a gente tinha ido. Aí, aquilo ali começou a desmotivar, e desmotivava ele também. E eu comecei a orar a Deus. Eu disse, Jesus, não é isso que o Senhor tem para nós. E foi quando a gente começou a vir para cá, para Pão da Vida. E o coração voltou a arder. O coração voltou a arder. E a adoração aqui é diferente. É muito incrível que quem chega na Pão da Vida fala a mesma coisa, né? Quem já veio para um culto aqui na Pão da Vida, ou você que chegou na Pão da Vida, tem esse testemunho de dizer que quando chega na Pão da Vida, sente algo diferente. Aleluia. Porque realmente a presença do Senhor aqui é muito forte, é muito forte. Aí eu vim na tarde num culto chamado Florescer, né? As mulheres, vocês entraram de verde. E teve toda aquela apresentação. Sim. E eu nem sentei lá na frente, eu sentei lá atrás. Mas eu achei tão lindo que desde o momento que vocês foram entrando, eu comecei logo a chorar. Aí, uma irmã me abraçou e disse assim, não se esconda, o seu lugar não é aqui, é ali. Eita, e apontou. Jesus. Aí eu, né... Como uma serva que gosta muito de chorar. Só chorou. Só chorei. Você falando isso aí, Andresa, eu penso que Deus nos faz uma promessa em algum tempo, né? E devido àquela promessa não se cumprir, né? No momento que a gente acha que ela deve ser cumprida, né? Às vezes está demorando um pouco. Às vezes, diante até da dor que você está sentindo naquele tempo, você esquece da promessa que Deus nos faz. É verdade. Mas Deus ele é tão misericordioso
que há tempo dele nos fazer lembrar. Ele vai dizer, olha, chegou Nos o tempo, lembra. agora eu vou lhe fazer lembrar daquela promessa que um dia eu lhe fiz e que hoje você esqueceu. Mas hoje eu tô lembrando. Esse Deus é poderoso, né, não? Só Lindo e fiel. reafirmou, né, qual o seu lugar, onde você deveria estar, né? E aí, a semana seguinte, quando foi na quarta-feira, não, no domingo, o pastor Gabriel, ele disse que estava abrindo vagas para quem quisesse participar do Ministério de Louvor. Eu já estava com minha bebezinha e tinha ido amamentar ela do lado de fora da igreja. E o meu esposo ficou lá dentro. Quando terminou o culto, ele disse que também não tinha coragem de pedir. Aí ele foi falar com a Adriana, dizer que a gente já estava indo embora. A gente estava novo ainda na igreja, né? E aí, Jane, missionária Jane, maravilhosa, canal de Deus para nós também, disse que, olha, ele canta. Esse que não esquece disso, que se ele canta, ele também dá certo no Pão da Vida. Ó, chega aqui na sexta-feira pro ensaio. Aí ele chegou com os olhos brilhando lá fora. Amor, a sogra de Adriano disse que eu poderia entrar na banda. Aí eu disse, com quem? Eu já me lembrei. E o sax? Aí ele disse... Nem aprendeu a tocar. Não aprendeu a tocar. Aí ele disse assim, eu acho que é pra mim ser Beck. Aí eu disse, pronto, amém. Aí ele disse, vai lá você, eu acho que ela lhe chama também. Eu disse, tenho coragem não. Não tenho coragem. Aí ele disse, tá bom, então vamos embora. Eu disse, vamos fazer o seguinte, você vai começar aí, e aí depois eu vou me chegando aos pouquinhos e vai dando certo. Aí, isso no domingo. Na quarta-feira, estava tendo o culto de a quarta profética. As cadeiras do púlpito ainda eram lá em cima, né? Naquela área, na lateralzinha. E Deus usou... A pastora Ângela desceu lá de cima, ela veio até onde eu estava. E ela disse que Deus estava renovando a promessa que ele tinha me feito há anos atrás, acerca do louvor. Glória a Deus. E que Deus ia me usar para a obra dele. E que eu não dissesse não. Amém. Chorei e chorei. Rios. Foi nesse momento Andresa, que a gente nós não assim, chora. tô entendendo, Jesus, tô entendendo. Só que a gente nunca sabe quando ele vai nos chamar. Então, a gente agarra aquela promessa e diz, Jesus, pode ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, pode ser amanhã, mas ninguém nunca sabe. Mas amém. A hora que o Senhor quiser nos chamar, nos usar, eis-me aqui. E eu disse, eis-me aqui ao Senhor naquele dia. E quando foi na quinta-feira... No outro dia, eu estava saindo já perto da porta. Aí, missionária Jane disse, ei, vem cá. volte. Ai, Jesus. Deus falou comigo para me lhe chamar. Eu lembro até das suas palavras que você disse assim. Eu até tentei dizer, mas Deus, ela tem uma criança pequena, como é que vai ser? Sim. E o Senhor disse que se responsabilizava. E eu me lembrei da promessa que eu fiz ao Senhor. Quando eu fui ter as minhas filhas, passei por todo aquele processo doloroso da maternidade. E eu disse ao Senhor que elas jamais seriam um impedimento de fazer a obra. Sim. Eu digo, Jesus, eu disse, Jane, eu vou aceitar, porque o Senhor já falou comigo. Aleluia. E eu voltei para casa numa alegria tão grande, tão inexplicável, porque eu estava entrando no Ministério de Louvor, da Pão da Vida Music, da Igreja Pão da Vida, e foi uma bênção na minha vida. É uma coisa muito linda, Manu, que eu chego até a me emocionar, mas eu não vou chorar. Eu não vou chorar. Assim, essa parte de Andresa, ela não abre mão Sim. do chamado de Deus na vida dela, né? A obediência, Isso é lindo, porque ela tem 2 crianças pequenas, mas ela faz questão de estar ali nos pés do Senhor. E eu entendo, Andresa, que quando você deixa suas 2 filhas lá naquela salinha, Deus está cuidando de tudo. Tá. Porque naquele momento ali, você está fazendo ele como Maria fez quando Jesus chegou na casa dela. Ela disse, olha, tem muitos afazeres aqui nesta casa. Mas eu não quero, não. Eu escolho estar aos pés de Jesus. Isso é lindo. Aleluia. Isso é lindo demais. E Deus se agrada disso, Manu. Isso é muito lindo e emocionante. As pessoas precisam entender de que, não, eu não vou fazer a obra porque eu não tenho com que deixar meus filhos, eu não posso deixar minha casa, não posso deixar meu marido. Entenda, enquanto você está cuidando da obra do Senhor, Ele está cuidando
de tudo e nos mínimos detalhes. É verdade. Isso é uma parte da vida de Andressa que eu amo. E quando você falou que ia convidar ela, eu disse, não, Jesus, eu vou. Jesus falou isso ao meu coração. Eu disse, eu vou falar, mas eu não vou chorar. E de fato, eu não chorei, tá vendo? Não chorou, Tá não. forte, tá emocionante. É muito É algo lindo. emocionante. E é inspirador, né? Como a gente, né? Eu e a Adriana, a gente também serve na casa do Senhor. E é sempre aquela preocupação, né? Ai, meu Deus, será que eu vou dar conta? Jesus. Mas eu vou dar conta. A Andressa dá conta com aquelas duas meninas, eu vou dar conta Mas você também. já tá pensando em vovozinha, né? A vovozinha também vai servir, viu? Vovozinha tá justamente, a vovozinha não pode nem olhar. Mas o nosso Deus, ele é muito fiel, porque quando a gente se dispõe, né, a fazer o que ele nos manda fazer, Sim. quando a gente é obediente a ele, ele cuida de tudo, né? Enquanto você tá ali louvando, né, falando sobre ele, falando a palavra dele, entregando coisas para as pessoas que, né, tá ali, chegaram na igreja triste, o Senhor tá lá na salinha cuidando de Melissa, tá lá na salinha cuidando de Melinda. Então, as coisas do Senhor é muito lindo, né? Ver o agir do Senhor em cada detalhe, né? Deus prepara tudo, né? A gente acha que não vai dar conta, mas Deus, ele prepara tudo para que tudo saia, né? Porque eu conforme entendo a que vontade quando dele. Deus faz a promessa, então ele já cuidou de tudo. Porque o nosso Deus, ele trabalha no nosso futuro. A gente está aqui no presente, mas ele já cuidou lá do futuro. Ele Então, já quando ele sabe. faz a promessa, ele já cuidou, ele já preparou tudo. É só a gente descansar e ser obediente e fazer aquilo que ele manda. Né? Não, e quando eu entrei na Pão da Vida Music, Melinda ainda não tinha idade para ir para a salinha, né? A salinha é a partir de 1 aninho. Aí eu lembro que eu digo, Jesus, o Senhor me ajude, porque ela não pode ir para a salinha ainda. Melissa já pode, mas Melinda não. Quando eu subi lá em cima, Jesus, olha, não teve um culto que não aparecesse um irmão que Pra dissesse ficar. assim, Andressa, deixa eu segurar ela. Deus tocou no coração de cada um. Foi tocando. E aí, quando foi no aniversário da igreja, aí as tias chegaram pra mim e disseram assim, ela já pode ficar na salinha. Eu disse, mas não tem 1 ano, não. Não, mas pode deixar ela lá que a gente olha. Eu disse, Jesus, já tá a trabalhando. E Glória a aí, Deus. está dando certo, né? Graças a Deus, Deus é fiel. E ele tem sido fiel em todo esse tempo. E o meu desejo é continuar fazendo a obra com esse amor que Deus toca no meu coração. Eu já ouvi nos domingos gente falar assim, não é muito cansativo, não. 2 cultos com essas 2 crianças. Sim. Essas crianças vão ficar cansadas. Mas, olhe, é uma alegria tão grande no nosso coração, no meu, no de Gesanias, no das meninas. Glória a Deus. Melissa, ela já pergunta, mamãe, hoje é 2 cultos? Ah, meu Deus, você é muito sábio. E aí, a gente fica numa felicidade para estar aqui, para estar adorando a Jesus. Deus sabe que não é para nós, mas é para o Senhor. E é isso que ele tem trabalhado nas nossas vidas. Eu era muito tímida, né? Quem me conhece sabe que eu ainda sou muito tímida, mas Deus sempre usava alguém falando uma coisa, falando outra. Olha, deixa Deus lhe usar. Você pode ministrar. Deixa Deus falar com você. Eu digo, Jesus, eu vou dizer o quê? Que eu sempre achei tão bonito Jane ministrando e tudo. E isso eu tenho visto que Deus tem desprendido. Sim. Sim. Eu tenho conseguido falar coisas que Deus tem tocado ao meu coração. E isso é uma alegria muito grande para mim, porque é um trabalhar realmente de Deus. Porque se fosse por mim, eu ficava ali no meu cantinho, mas o Senhor é que chama e o Senhor é que fala. E quando o Senhor fala, a igreja sente, né? Sim. Não é do homem. E É a verdadeira capacitação do Senhor, né? Sempre nas nossas orações, eu e a Adri, a gente sempre fala que a ousadia é importante, né? Pra gente servir ao Senhor, né? A obediência, a ousadia. Quando o Senhor fala, tá falado. Então, se ele lhe escolheu, é porque tá escolhido. Então, o Senhor vai na frente, né? Se eu vai na frente que eu vou atrás. Quando a gente fala, eis-me aqui, essa oração, a Adri fala, é a oração perigosa, né? Porque a gente tá ali se dispondo ao Senhor fazer na gente o que Ele quiser. É verdade. Então, a capacitação do Senhor é justamente o coração puro, obediente que Ele quer, né, da gente. Que a gente se disponibilize, mesmo a gente sem saber como falar, mesmo sem saber como fazer, mas a gente se dispor. Senhor, o Senhor quer fazer, então faça, eis-me aqui. Isso é muito lindo, o agir do Senhor nas fico nossas muito vidas. feliz. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é muito maravilhoso. bom, muito bom. Cunhada, e
né? Eu vou chamar de cunhada, gente. É. Eu tô aqui entre as minhas mulheres maravilhosas. Vou falar cunhada. Você falou, assim, da parte difícil do seu casamento, né? Que teve a crise financeira. Você falou da parte da maternidade, que foi algo, né? Que você sonhou e que foi muito difícil, né? Até o tempo da promessa chegar, você passou pelo processo. Mas eu queria que você falasse um pouco, assim, sobre o testemunho que lhe marcou, né? Algum momento nessa sua trajetória que Deus falou diretamente com você e você sentiu verdadeiramente Deus falar com você. Porque a gente sabe, né, irmãos, que muita gente que cresce no lar cristão acaba só sendo filho de pastor, filho de pastora, né? Que não segue verdadeiramente os caminhos do Senhor. Mas a gente enxerga que você desde o início foi separada e foi escolhida pelo Senhor, né? A gente vê esse seu amor pela obra, esse amor por Jesus, no seu olhar, no seu falar. Então, eu queria saber, assim, desse momento que você teve, assim, já que você não levantou a mão para aceitar Jesus, mas que você teve Jesus na sua trajetória inteira, né? Queria que você contasse, né, algum testemunho que você tem de um momento que Deus falou verdadeiramente com você e você disse ali eu senti a presença de Deus real. Foi um período do meu casamento que a gente passou por uma situação muito difícil financeiramente. Nós éramos muito jovens, a gente casou muito jovem, né? E quando eu casei, eu não trabalhava, ele trabalhava. E aí ele ficou desempregado. E a gente estava sempre indo para os pocinhos de Jacó, pedindo uma resposta a Deus para aquela situação. As portas estavam realmente todas fechadas. Eu também não trabalhava. E a gente tinha casa para pagar. Nessa época, a gente tinha uma bis abençoada. Que, olha, essa bis, ela deu tanto trabalho, ela furava o pneu praticamente todos os dias. E a gente ia perdendo a nossa casa, porque não tinha de onde a gente tirar. Foi quando eu comecei a trabalhar no cartório. Mesmo assim, não dava para suprir as necessidades básicas da casa, porque era só um salário mínimo. E aí eu engravidei. E Deus usou a minha mãe. Eu estava com 3 meses da casa atrasada. E ela fez um empréstimo e pagou essas parcelas para a gente não perder a casa. E chegou dias que a gente chegou em casa e não tinha nada para comer, nada. Eu nunca falei para os meus pais, para os meus irmãos. Ele também nunca chegou na casa dos pais dele falando. Mas Deus usava a minha mãe que dizia, vem aqui jantar. Ou a mãe dele, vem aqui almoçar. Só que ninguém de fato sabia o que a gente estava passando na nossa casa. Deus usou um irmão que chegou até a gente e nos deu cesta básica para a gente ter o que comer em casa, sem saber o que a gente estava passando, sem a gente falar. E uma coisa que esse irmão falou, ele disse, Deus mandou vir aqui e lhe dar essa cesta básica. Agora eu não estou entendendo. Porque vocês estão sempre com um sorriso no rosto. Por que Deus estava mandando eu fazer isso? Meu Deus. Eu disse, porque a gente tem que viver pela fé. E acreditar de fato que realmente a gente vai passar. Não é fácil. Quando a gente está naquele momento, não é fácil. Mas quando a gente começa a entender que o Senhor está no controle de tudo, a gente começa a ter confiança que realmente vai passar. E num determinado culto, Deus falou comigo de uma maneira que, assim, estrondosa, sabe? O meu coração, ele palpitava. Foi quando ele disse que a gente estava passando por toda aquela luta para que a gente pudesse viver dias de bonança, que era justamente o concurso que Gesanias ia fazer para passar. Sim. Que a gente continuasse confiando e esperando que realmente o Senhor ia fazer. E eu entendi que o Senhor nunca perdeu o controle de nada. Aleluia. Continuei com um sorriso no rosto, tanto eu como ele. Glória a Deus. E aí eu pensei, Jesus, quando a nossa filha nascer, não vai ter nada. Eu não tinha de onde tirar. Nem tinha coragem de pedir a ninguém. E mais ainda, ela não tinha primas. Ela só tinha... Gesanias tinha sobrinhos e eu tinha um sobrinho.
tinha meninas na família próxima Sim. que pudesse me doar alguma coisa. Sim. Sim. E aí, Deus usou a nossa família. Minha mãe deu o quarto completo, tudo novinho. Aleluia. Aí eu tive minha cunhada que deu toda a parte de plástico. Aí teve um dinheiro que a gente acabou recebendo da empresa que Jezanias tinha trabalhando anteriormente. Compramos um enxoval. Eu digo, Jesus, eu quero tanto um enxoval bonito. Jesus, eu não quero esses enxoval. Não querendo rebaixar de maneira nenhuma, mas o meu Você sonho pediu o melhor a Sim. Deus, né? era que ela tivesse um enxoval melhor. Eu disse, Jesus, eu quero um enxoval no ateliê. E disse o nome do ateliê. Sim. E nesse dia, Jezanias disse assim, vá lá e escolha. Eu fui lá. A mulher foi desenhando do jeito que eu sonhava. E aí eu consegui comprar esse enxoval do jeito que eu queria. Arrumei o quarto dela. Meu Todas Deus. as roupas e sapatos, tudo novo, tudo perfeito, tudo do jeito que eu sonhei. As bolsas a minha sogra deu. Deus providenciou Deus tudo. providenciou tudo. E como eu tinha falado, a gente só tinha uma bis. E a bis estava atrasada. Não tinha como pagar, não. Não tinha como pagar, não. Eu botava gasolina, eu pagava o emplacamento da bis. E Jezanias um dia chegou, eu estava trabalhando, ele chegou no horário do almoço, os olhos inchados, no carro do irmão dele. Aí eu disse, o que foi? Aí ele pediu para mim entrar no carro. Quando eu entrei, ele disse assim, a Federal pegou a bis. A gente morando super longe e eu trabalhando no centro. E era o único transporte que a gente tinha para ele voltar, porque ele me deixava no meu trabalho, voltava para a UFESA para estudar. Na hora do almoço ele me pegava, a gente almoçava, ele me deixava no trabalho, voltava para a UFESA. Aí ele passava todos os dias dessa maneira. Ele ia para a UFESA para marcar um canto para ele ficar de 5 horas da manhã. Levava uma garrafa de café, levava os livros e ficava lá esperando a hora para poder me deixar no trabalho, voltar. E era assim. Nesse dia eu desabei. Eu chorei. Eu disse, Jesus, é a única coisa que eu tenho. Por favor, Senhor. Eu não sei como eu vou tirar, eu não tenho de onde tirar. Como é que eu vou tirar essa bis de lá? Porque tem todo aquele processo, né? Os dias que ela fica lá, conta, Sim. tem que regularizar, tinha que comprar pneu novo, porque ele estava quase careca, e tudo era um valor que a gente não esperava. E eu chorei, e ele chorando do lado, e eu chorando do outro, e ele dizendo, não, mas eu tenho fé que a gente vai sair dessa situação, a gente vai sair dessa situação. E eu não tinha nem coragem de dizer à minha mãe, nem ele tinha coragem de dizer à mãe dele. E a gente passando por essa situação. E eu grávida. Mas aí, quando foi no final da tarde, ele ligou para mim, ele disse, filha, sabe aquela empresa que eu trabalhei, que estava na justiça a causa? O advogado ligou para mim, disse que tinha saído o dinheiro. Eita, Meu glória. Deus. Ele pegou o dinheiro, quitou as coisas da moto, ajeitou ela todinha e veio me buscar. No outro dia, né, passou uns 2 dias ainda, que tem toda aquela papelada, e veio me buscar na moto. Meu E Deus. aí, de lá para cá, Deus, eu sempre confiei. E depois de tudo isso que aconteceu nas nossas vidas, aí eu tive cada vez mais certeza de que Jesus, ele não abandona os seus, ele está sempre no controle de tudo. Verdade. É verdade. E foi nesse momento, né, Andresa, assim, que você sentiu, que você disse assim, não, Deus ele tá comigo. Tá ele comigo, não tem para onde correr, não. É eu e Deus e tudo. E Deus foi encaixando tudo e estamos aqui para contar vitória. Amém, Jesus. Graças a Deus. É um lindo testemunho. Nessa tarde, a gente pôde escutar e sentir, né? Como é que Deus trabalha. A gente escutou o testemunho de Andresa, que falou sobre maternidade, falou sobre casamento, sobre a espera no Senhor. Tem que esperar no Senhor, né, Andresa? Tem. E sobre confiar nas promessas do Senhor, É. né? Porque muitas vezes a gente acha que Deus prometeu, que está demorando. É. E a gente se pergunta quando é que vai se cumprir essa promessa, porque o processo é doloroso, né?
Às vezes eu penso assim, eu digo, meu Deus, mas realmente faz todo sentido. Eu penso comigo mesma, eu digo, meu Deus, faz todo sentido. Porque que graça teria a gente ter tudo, né? Que graça teria a gente ter tudo na hora que a gente quer, a gente receber tudo que a gente quer na hora que, né? Seria muito sem graça. Então, isso faz todo sentido. Deus primeiro faz a gente passar pelo processo para a gente receber a promessa, né? E nessa tarde, Andresa, eu queria que você deixasse, né, para a gente já finalizar a nossa conversa. Eu sei que foi uma conversa muito... Tenho certeza que edificou muita gente nessa tarde. Amém. Mas eu queria que você deixasse uma palavra, né? Eu senti no meu coração que a palavra para esse seu testemunho é a obediência ao Senhor, né? Você foi uma serva obediente, você se dispôs a fazer a obra do Senhor. E eu queria que você deixasse nessa tarde uma mensagem, né, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo nessa tarde. Eu sei que tem muitas mulheres agora que estão passando por processos difíceis, porque a gente passa assim, né? Há momentos difíceis, não é só felicidade, né? A gente vê muitos casais, a gente vê você e Gesanias, né? E muita gente acha que foi só alegria, foi só felicidade. Hoje eles estão bem, mas a gente não sabe, né, o que cada um passa. E eu queria que você deixasse nessa tarde uma mensagem, amém, né, para essas pessoas que estão nos assistindo agora, que estão nesse momento de passar pelo que você passou, que amém, estão passando pelo processo. Eu gostaria de dizer, né, que a palavra do Senhor, ela fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, a gente precisa obedecer ao Senhor. A gente tem que ter a convicção que o Senhor está no controle de tudo. Quando a gente tem essa convicção que o Senhor está no controle de tudo, então as coisas vão fluindo de acordo e na medida que Ele está querendo nos levar. Porque muitas vezes a gente passa por essas situações para que as bênçãos cheguem. E quando as bênçãos não vêm, que a gente começa a questionar Deus, é porque nós não estamos preparados ainda para receber. Então, você, nesta tarde, confie que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor, Ele não esqueceu você. Se você está passando por problema financeiro no seu lar, ou por alguma situação difícil de saúde, eu não sei, o Senhor sabe, ou qualquer que seja outro problema, não deixe de buscar o Senhor, não deixe de fazer a obra e sempre de sorriso no rosto. Porque é como aquela passagem, né? A viúva, tá tudo bem com você? Vai tudo bem. Vai tudo bem. E não estava tudo bem. Assim como aconteceu com a gente. Não estava bem, mas ninguém sabia o que a gente passava. Só Deus. Meu irmão está sabendo agora que ele vai escutar. Mas vai tudo bem. Tá magoado que não contou. Mas o Senhor, ele nos direciona. Ele nos dá graça. Ele nos dá sabedoria quando a gente se dispõe a obedecê-lo para fazer a obra dele. E ele não nos abandona. No tempo certo, ele chega. Ele não tarda. Tem gente que canta, Deus tarda, mas não falha. Não, ele não tarda, ele não falha. Ele chega na hora certa. Aleluia. E se ele não chegou ainda, é porque você ainda não está preparado para receber. Quando Deus vê que você está preparado para receber, porque a bênção que Ele nos dá é sempre muito grande. É sempre maior do que a gente pensa. É sempre maior do que a gente pensa. Então, a gente precisa estar preparado. Agora, passar por esse processo, a gente não quer passar. A gente só quer as bênçãos. Então, nesta tarde, que você possa ter a convicção que Jesus, ele está no controle, está no barco, e mesmo que ele balance, ele não afunda. Aleluia. Jesus está com você. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Por essa tarde, por esse momento, né, missionária Jane? Foi uma bênção ter você conosco, bênção de Andresa. Deus. Glória a Deus. A gente já está nos momentos assim, finais, né, Manu? Eu quero agradecer a Andresa, né, por esta oportunidade de você estar aqui com a gente. Porque quando o Manu diz, mãe, vamos convidar fulano, vamos orar. Vamos orar para Deus confirmar, né? E, de fato, Deus confirma. E o meu desejo é de que Deus continue te usando nesta terra. Amém. Para que você esteja ministrando sobre as nossas vidas, né? E que Deus, conforme a vontade dele, realize
tudo aquilo que o seu coração deseja. Amém. Para a sua vida e para a sua família também, né, Manu? Glória a Deus. Não é porque é minha cunhada, não, viu, gente? Mas ela é uma bênção. Vocês podem ver, a Andresa tem esse jeito meigo, doce, e ela é realmente isso, É né? verdade. Ela tá lá em cima ministrando, louvando, e a gente pode sentir esse amor É que ela verdade. tem pela obra, esse amor que ela tem tá ali servindo, essa alegria. Porque a gente consegue enxergar a alegria de um crente servindo pelo olhar, né? Pelo falar, você consegue enxergar. Então, que Deus, né, continue te usando poderosamente, né? E que a gente possa estar assim, né? Servindo juntas, né? A minha Amém. felicidade hoje Sorrindo. em dias de Vou guardar esse culto meu que eu coração. viu? em dias de culto que eu tô lá, né, que eu dirijo o culto, eu fico, meu Deus, que alegria eu tô aqui servindo ao Senhor, né, juntamente com a minha verdade. mãe, com a minha cunhada, com meu esposo, meu cunhado também. Então, né, o meu desejo é que Deus continue nos usando, né, Amém. tudo para a honra e tudo para a glória dele. Muito obrigada, cunhada, pela Eu que disposição agradeço. que você Amém, teve, né, a obediência também em vir aqui contar seu testemunho, porque nem sempre, né, a gente tem essa coragem, a ousadia de contar o testemunho, porque a gente sabe que os nossos testemunhos edificam muitas vidas, né? Falar sobre o que Deus fez nas nossas vidas é falar sobre o cuidado dele, né? Sobre como ele cuida da gente, né? Então, muito obrigada. Eu que Né, agradeço. se nós estamos felizes pela sua obediência ao Senhor, por ver, alegre em ver você ser obediente ao Senhor, que dirá ao Senhor, né, como ele se sente, né, vendo você servir a ele com tanto amor e com tanto carinho. Vamos embora, né? Amém. Vamos embora. Você que está assistindo a gente aí, não deixe de abençoar. Sim. Compartilha aí, envie para alguma amiga aí. Não sei, faz alguma coisa para Jesus. E até o próximo podcast Entre Elas, né, Manu? Até o próximo podcast Entre Elas. Envia para alguém esse testemunho. Eu tenho certeza que parte desse testemunho aqui, alguém vai ser edificado. Amém, Alguém está Jesus. passando pela situação, você se lembrou dessa pessoa, envia para ela, que eu tenho certeza que Jesus vai falar poderosamente com a vida dela. Amém? Amém. Até o próximo podcast Entre Elas. Fique na paz de Jesus. Amém.